Todos, quero expressar aqui a honra de tê-los essa noite em nossa igreja. Esse é o terceiro encontro que é realizado entre o Ministério de Mulheres e o Ministério de Homens da Igreja Batista Alameda, e que vai tratar e tem se tratado sobre temperamentos. E quem tem vindo, e você que tem recebido essa mensagem pela internet, ou tem ouvido, feito download do site igrejabatistalameda.com.br, você já deu para perceber que se nós não ajustarmos e não percebermos, identificarmos o temperamento que nos governa, ele vai governar a gente. E quando o temperamento governa a gente acaba ferindo, machucando as pessoas e a nós mesmos. Eu quero convidar todos os presentes para que fiquem em pé, porque nós vamos começar orando e pedindo a direção do nosso Deus e nosso Senhor. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos alegramos em essa noite nos reunirmos para honrar o Senhor e te convidamos para que o Senhor faça parte de todos os momentos, de todo o tempo em que nós vamos estar ouvindo aqui a Tua filha que vai ministrar, além da Tua palavra, uma direção, um discernimento a respeito do temperamento que o Senhor fez. Nós queremos entender, Pai, que aquilo que o Senhor faz é bom, mas que nós muitas vezes deturpamos, nos perdemos, nos exageramos naquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, essa noite nós queremos te pedir, não nos abandone aqui no nosso próprio entendimento, a nossa própria sorte, mas fala conosco, usa o coração, a mente, a inteligência, a boca da tua filha, para que ela transmita para cada um de nós aquilo que o Senhor mesmo quer tratar em nossa vida. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, boa noite. Espero que vocês tenham tido uma semana bem abençoada e esclarecedora de tudo aquilo que a gente falou aqui nas 2 terças-feiras, passadas. Alguém foi procurar lá fazer o seu teste no Google? Opa! Muito bom, muito bom. Que bom. Estou vendo que vocês estão se interessando em conhecer um pouco mais, como vocês são. E sempre facilita, o exercício lá no Google. Então, hoje nós estamos na terceira palestra sobre temperamento. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento fleumático e o temperamento melancólico. E nós conversamos, aí dia 21, e temos então, semana que vem, ainda mais um encontro, arrematando tudo isso que vimos até agora, ok? E fazendo as correlações. Nós estamos, então, trabalhando dentro de uma teoria, que fala sobre temperamentos e que nos mostra 4 temperamentos. Na primeira reunião que nós tivemos, eu falei que hoje já existem estudos que chegam a muitos outros temperamentos, eles vão se subdividindo. Então, já temos algumas pessoas que já estudaram 12 temperamentos e assim sucessivamente. Mas nós estamos falando da teoria dos 4 temperamentos. O temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento fleumático e o temperamento melancólico. Ok? Nós vimos, então, semana passada, os 2 primeiros, os sanguíneos e os coléricos. E hoje nós vamos estudar, mais detalhadamente, os fleumáticos e os melancólicos. Mas eu quero rever algumas coisas, porque quem não estava aqui nas 2 últimas? Opa, olha lá. Então, eu só quero passar 2 ou 3 slides, só para a gente rever
e não estar com a informação adequada quando nós chegarmos nos temperamentos. Então, eu quero primeiro rever com vocês que temperamento, você já nasceu com o seu. Então, temperamento é hereditário. O segundo aspecto é que as pessoas são diferentes. Então, nós não podemos afirmar que alguém, por exemplo, tem 100% daquele temperamento. Sou 100% sanguínea, sou 100% colérico, sou 100%... Não podemos fazer isso, né? Somos uma combinação deles, dos quatro, com uma predominância sempre de características de um ou dois temperamentos. Às vezes as pessoas costumam dizer, olha, me vi todinho ali, mas eu tenho outras coisas. Ou vi 20%, daquelas características eu tenho 10%. Gente, nós não estamos colocando aqui todas as características, porque, olha, ficaríamos, né, conversando sobre um mesmo temperamento horas. Então, nós reunimos ali algumas características, né, para que a gente tenha as mais fortes, para que a gente tenha ideia daquele temperamento. Outro aspecto que a gente trabalhou é que os nossos excessos nem sempre estão no temperamento que é predominante em nós. Então, eu posso ser fleumática, mas as minhas, o açúcar, né, como eu uso, que coloco, o excesso que eu uso, está lá no colérico. Então, o que isso acontece, né? Como é que isso acontece? Eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas quando entro, por exemplo, num conflito, eu viro o cão, né? Eu viro uma fera. E as pessoas dizem, meu Deus, onde estava essa mulher que estava dentro dessa, né? Por quê? Porque eu uso o meu excesso de um outro temperamento, tá? Isso ficou claro para vocês. Não existe temperamento bom ou ruim. Não adianta vocês quererem dizer, né? Olha, meu temperamento é ótimo. Quem não presta lá em casa é realmente o meu marido, ou a minha sogra, ou o meu filho. Não adianta. Não existe temperamento bom ou ruim. A forma como você usa o seu temperamento é que o distingue e te faz ser o que é. Por isso, nós estudamos temperamento para quê? Para que a gente tenha um autoconhecimento e a gente possa fazer algo por nós, né? Possamos desenvolver aquilo que não está tão bom assim, mas a gente tem que conhecer, né? O outro aspecto não mudamos de temperamento ao longo da vida, mudamos o temperamento ao longo da vida. Então, eu nasci sanguínea e hoje já estou melancólica. Não, nós mudamos aquilo que é o excesso, né? Por isso que não mudamos mudamos o temperamento. E por último, o autoconhecimento, então, é a chave para a nossa libertação interior. Então, você precisa conhecer, precisa saber quem você é e como você usa as suas características. E eu disse também que nós usamos o nosso temperamento com forças, que são as características que nós temos em cada um dos temperamentos, mas que a gente também transforma essas características de força em fraqueza. E somos nós mesmos que fazemos isso, né? Então, usamos em excesso, usamos erradamente e transformamos essas características em fraqueza, tá? Então, não temos todas as características que vocês estão vendo aí. Outro aspecto leve em consideração aquilo que mais de 2 pessoas estão te dizendo. Lembra que eu falei isso na semana passada? Pensaram nisso? Tem muita gente falando algumas coisas pra gente e que a gente não está acreditando, né?
enganado, tá vendo? Fala, porque não me conhece, né? Então, se uma pessoa está falando, pode ser verdadeiramente uma impressão dela, né? Algo que ela viu em mim e que não foi muito bem resolvido no passado. Por exemplo, eu tive uma professora lá no primário que era igualzinha a sua mulher, né? Falava essa voz, era assim a voz dela. Pronto, já ficou antipática por mim, não é? Então, pode ser que a gente se depare com coisas assim. Duas pessoas estão falando, se for em ambientes diferentes, liguem, por favor, a lâmpada amarela. Agora, se 3 pessoas falam a mesma coisa, está roubado. Você é assim mesmo, né? Então, às vezes a gente não leva em consideração aquilo que estão falando para a gente. O mundo não muda porque você quer. O mundo muda porque você muda. Então, você pode decidir ver o mundo diferente e mudar. Você é fazer a sua parte. O mundo não vai mudar porque você quer. Eu quero um mundo diferente. Não adianta. Agora, mude você. Use a sua lente de uma outra cor, né? Coloca uma lente diferente, que você vai poder ver um mundo diferente. E nós falamos também que para sermos melhores no futuro, precisamos então plantar no presente, procurando desenvolver aquilo que há de melhor em nós mesmos para construirmos relacionamentos mais eficazes. Comigo, né? Com os outros, com Deus. Então, eu preciso construir relacionamentos mais eficazes, mas aprendendo a se relacionar. E falei que desenvolvimento é um processo contínuo. Só vai acabar no dia que a gente morrer. É processo e é contínuo. E de autoconhecimento, desenvolvendo, então, muitas decisões e iniciativas a serem tomadas. Ok? Então, isso é que eu estava introduzindo também na semana passada. E vamos, então, falar dos 4 temperamentos. Aqui, hoje, eu vou tratar um pouco, não daquelas pessoas que são mais ousadas. Em cima estão os 2 temperamentos que são mais extrovertidos. E embaixo estão os 2 temperamentos que são mais introvertidos. O que eu estou chamando de mais ousados? Sanguíneos e coléricos, eles trocam de cidade, por exemplo, com facilidade, trocam corte de cabelo com facilidade, aceitam, por exemplo, um convite para trabalhar não sei onde com facilidade. São pessoas que, por exemplo, pedem demissão sem ter um outro trabalho, arriscam-se mais, ok? Então, sanguíneos e coléricos, vocês lembram que eles têm o quê? Energia alta, né? Então, são pessoas mais ousadas. Hoje, nós vamos estar falando de pessoas menos ousadas, pessoas mais introspectivas, pessoas que não se arriscam tanto, né? Que são, às vezes, travados pelo seu próprio... como é que eu posso dizer? A sua autoestima, às vezes, é mais baixa, né? Então, elas não se arriscam tanto, são mais medrosos, vamos dizer assim. Então, eu vou começar pelo fleumático e depois nós vamos falar de melancólicos. Fleumáticos, então, vamos começar por ele. Vou fazer aquele resumo que eu fiz, né, na semana passada e depois a gente entra neles. Fleumáticos, então, são pessoas calmas, sem tensões, que nunca se perturbam ou se tornam irados. São do tipo com que,
com quem é mais fácil caminhar junto e, por natureza, são os mais fáceis de todos os temperamentos para relacionarem-se. A vida para eles é uma experiência feliz, sem agitação, uma experiência agradável na qual se envolvem o menos possível. São tão calmos e tranquilos que quase nunca parecem agitados, sem importarem-se com as circunstâncias que os estejam cercando. Além de sua personalidade fria, reticente, quase tímida, possuem uma grande combinação de habilidades que o capacitam. Eles sentem mais emoções do que parecem à superfície, então não se mostram tanto, né? Não faltam amigos aos fleumáticos, porquanto eles gostam das pessoas e têm um senso de humor natural e seco. Tendem a ser espectadores da vida e tentam não envolverem-se muito nas atividades alheias. Apresentam grande relutância a qualquer forma de atividade, além de suas rotinas diárias. Vocês já estão vendo, gente, aí assim? Então, né? Claro que não somos nós, é como pessoas que a gente conhece, né? Bem, vou botar lá umas carinhas. Fleumáticos, então, não agem como se fossem melhores do que os outros. Eles estão sempre ansiosos para agradar a todos, ao invés de fazer valer a sua vontade ou o seu desejo. Fleumático é sempre assim, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, né? Eles desesperadamente desejam a paz, que todos se deem bem e procuram evitar o conflito a todo custo. Conflitos aterrorizam-os. Se confrontados, são propensos a admitir que estão errados, a fim de evitar hostilidades. Eles têm uma enorme dificuldade em dizer não e vão fazendo coisas que eles não gostam de fazer para não se posicionarem. São pessoas confiáveis, mansas, submissas e introvertidas, que vivem para agradar os outros. Viram pessoas assim? Olha, os fleumáticos até recebem abraços. Olha que coisa linda. Né? Bem, então, gente, nós vamos hoje falar sobre as forças e sobre as fraquezas dos fleumáticos. Então, quero lembrar a vocês qual era o foco dos sanguíneos. Pessoas e relacionamentos. Qual era o foco do colérico? Tarefas, metas, objetivos, né? Então, eles vivem com coisas muito práticas para fazer, não é isso? Qual vocês acham o foco do fleumático? Paz, harmonia. É um ambiente de paz, ele está feliz. É um ambiente de confusão, fleumático nem está, porque ele não aguenta, ele vai embora. Entendem? Por isso que eu disse para vocês que quando um fleumático casa com um colérico, o pobrezinho sucumbe. Num minuto ele tem úlcera, gastrite, ele tem todas as coisas, todos os ites, né? Até fleubite ele tem. Por quê? Porque o peso, né, fica... Porque ele não aguenta um ambiente onde haja intranquilidade. E você está do lado de colérico, você está todos os instantes ligado a 1000. Olha lá, né? Ele chegou a fazer assim, ó. É uma beleza horrorosa, né? Mas vamos lá. Bem, então... é paz e harmonia que ele busca. Fleumáticos, queridos, eles são, assim, são pessoas tão calmas, né? Que você vai dizer assim, olha, ele teve uma morte súbita. Ele levou uns 4 dias, mais ou menos, para morrer de morte súbita. Entende? Porque ele vai morrendo, mas é uma morte súbita, entende?
Fleumáticos, eu gosto de dar um exemplo, assim, que é muito interessante. Quando você convida os 4 para irem num jantar, vamos então para um jantar. Sanguíneos pensam o quê? Pensam logo quem vai estar lá, né? Será que eu vou conhecer pessoas? Ai, que legal, vou fazer novos relacionamentos. Vai ser, olha que coisa ótima, maravilhoso esse jantar vai ser. Coléricos pensam o quê? Vou botar logo o meu currículo no meu bolso, porque vai que tem uma oportunidade, que eu vou encontrar alguém importante, e aí eu vou já falar para ele sobre as circunstâncias da minha carreira profissional, e vou aproveitar essa oportunidade, e aí, entenderam? Ok. Fleumático pensa o quê? Vocês sabem que não? Fleumático pensa logo no seguinte: que será comida? Será que vai ser um fazão, sei lá, um peixe? Por quê? Fleumáticos, eles têm uma relação afetuosa com comida, né? Você quer acalmar o fleumático, não é verdade? Olha lá, todo mundo dizendo. Quer acalmar o fleumático? Bota e é o meu. Olha bem, que coisa horrível. Desculpa, nem é na hora do remédio, olha. É do lado, isso. Então, assim, ele vai pensar na comida, que é uma maravilha. O que será que eu vou comer? Pensando nas outras pessoas, não. Ele vai realmente até, né, fazer amizades. E o melancólico? O que vocês acham? A gente ainda nem viu. Hã? Não vai. Ah, pode ir parando. Que isso, jantar, deve ter um monte de gente. Gente, nem pensar, não quero. Vou ficar em casa. Não quero. Entenderam? Então, fleumáticos, eles pensam nessas coisas muito práticas, né? De comer mesmo. Bem, vamos em frente ali. Entenderam? Fleumáticos são diplomáticos, cheios de tato, são pessoas sensíveis e pacientes. Fleumático jamais levanta a voz em público, não tem barraco, entende? Não tem barraco, assim como, por exemplo, um sanguíneo ou um colérico fariam. Fleumático jamais. Você pode levar fleumático em qualquer lugar. Leva no enterro, ele vai se comportar bem. Leva num almoço de confraternização da sua família no final do ano, ele vai se comportar bem. Fleumático são pessoas que entram e saem, você nem vê, ele esteve aqui, de tão silenciosos que eles são. Ele entrou, saiu, pegou coisas, falou e você nem viu. Então, fleumáticos, eles são impecáveis. Fleumático, ele pesa com todo cuidado as palavras que ele vai dizer para que não ofenda o outro. Por isso que às vezes eles até demoram um pouquinho para falar, entende? Porque eles estão pensando na palavra certa para encaixar naquele lugar, para não dar conflito no negócio, né? Fleumáticos também são pacíficos. Afastam-se de qualquer forma de contenda, não se irrita com facilidade. Não se irrita, até porque eles nem ficam no local, entende? Para você irritar, porque eles saem. Então, eles não se irritam. São pessoas dóceis, isso é, aceita com facilidade o ponto de vista ou a vontade alheia, sem muita necessidade de defender sua própria opinião. Fleumático não tem esse negócio de ficar, não, mas eu que tenho razão, e você vai ver como eu tenho razão, não. Paciência, você tem um ponto de vista diferente do meu? Que pena. Pronto, acabou, encerrou o papo, entende? Por quê? Porque dali para frente vai para quê? Para algum conflito. Conflito ele não gosta, então não vai ficar defendendo o seu ponto de vista. Fleumáticos são controlados.
né? O que é isso? Raramente demonstram suas emoções. São contidos na expressão de entusiasmo. Eu falei no primeiro dia, não vai contar a tua viagem maravilhosa para o fleumático, né? E você que é sanguíneo, ai, maravilha, olha, você nem imagina como é que foi. E ele está assim. Eu também fui lá, também fui. Um dia eu estive lá, que ótimo, né? E também não vai contar tristezas, grandes tristezas, se você for esperar que ele chore com você como sanguíneo. Né? Não, para. Eu também perdi minha mãe, é uma sensação horrível, realmente, muito contido, né? Então, ele não é de demonstrar os seus sentimentos. Fleumáticos não têm altos e baixos, não tem isso, né? Então, você já sabe como é que ele vai resolver as questões, você já sabe qual vai ser a resposta dele. Ele não te dá grandes trabalhos no sentido de ficar imaginando, ai meu Deus, como é que vai ser, né, quando eu contar isso. Você já sabe, espera, né, dele aquela reação. Eles são também mediadores, né? Então, eles estão sempre reconciliando diferenças com o mesmo objetivo, para evitar conflito. São bons ouvintes. Eles não expressam os seus sentimentos, mas são bons ouvintes. Está sempre disposto a ouvir o que os outros têm a dizer. Ele sempre tem em mente aquela música, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, né? E ele fica lá, ele cede o ombro, ele cede o tempo dele, e a pessoa fala, e ele escuta, ele ouve, né? Demonstra empatia, mas nada de altos emoções, né? Eles são equilibrados, estáveis, né? Personalidade sem extremos, não se sujeita a altos e baixos. E também são pessoas calmas, quietas, tranquilas, sossegado, né? Conservadores e bem-humorados. Por que conservadores? Porque fleumáticos não se atiram em comprar coisas novas. Saiu uma televisão de controle remoto. Calma, muita calma nessa hora. Deixa a grande população usar. Vão dizer os defeitos para a gente. Aí, então, a gente vai comprar, né? Colérico é assim? Nem pensar. Saiu o quê? Já está comprando, né? Uma novidade no mercado. Então, eles não são... Primeiro, que para um fleumático comprar, ele vai pensar 10 dias. Olhe bem. Mas sabe o que acontece? Não é porque ele é pão duro. Sabe o que acontece com ele? E se ele comprar errado? E se as pessoas criticarem? E se ele errar? E se? E aí não compra. Certo? Porque, e se? Né? E aí fica no e se. Ele aprecia rotinas também. Fleumáticos são pessoas que fazem o mesmo percurso. Eles saem de casa, pode virar para cá e pode virar para cá. Mas se ele virou para cá no primeiro dia, ele vira todos os 365 dias, vira para cá para ir para o trabalho. Certo? Para sequestrador, não tem coisa melhor. Não é verdade? Olha, pessoa que a gente conhece, né? O hábito da pessoa. Então, por exemplo, você chama para um jantar, ele diz, vamos sim. Então escolhe, amor. Na peixaria João Rodrigo, sei lá. Mas a gente foi semana passada, foi na semana retrasada, foi no mês passado, foi no ano passado, no ano retrasado. Mas lá é bom, porque a gente já conhece o tempero, já sabe como é que é o garçom, já sabe quem é o dono, já sabe. E aí ele vai no mesmo lugar. Todas as vezes ele volta nos mesmos lugares. Vamos fazer uma viagem? Vamos. Que finalmente nós vamos para outro lugar. Não, vamos para o mesmo. Por quê? Porque a gente conhece o hotel, conhece o dono do hotel, conhece... O lugar é seguro. Então, ele gosta de... ele aprecia
rotina, tarefas, os mesmos lugares, as mesmas coisas, né? Também são pessoas extremamente leais, não vamos esquecer disso, né? E têm um humor sutil. Às vezes ninguém entende, mas a gente ri, né? Para não perder o amigo, mas tem um humor meio sutil, né? Não exageram em coisas nenhuma. E eles são de pequenos grupos. Lembram que eu dei um exemplo no sanguíneo, que vai fazer uma festinha, assim, uma coisa esse ano, vou fazer uma festinha boba, né? 350 pessoas ele convida porque ele tem amigos, até dizer chega. Fleumáticos não, ele é dos pequenos grupos, porque ele gosta de conversar, de olhar as pessoas, então de interagir em pequenos grupos. Assim são os fleumáticos. Vamos em frente um pouquinho mais. Estava indo bem, não é? Você queria até ter uma nora assim? Queria que esse rapaz casasse com a sua filha, né? Então, mas olhe só o que acontece com ele. São pessoas indecisas e hesitantes. Demora a agir e não gosta de se envolver em nada. Demoram no agir porque ele está super insatisfeito no trabalho dele, mas ele fica ainda uns 10 anos lá. Ele está infeliz no namoro dele, mas ele fica 20 anos para depois dizer, eu acho que não dá para a gente casar, não. Um dia, porque alguém deu um estímulo, entende? Se fleumático casasse com fleumática, ou, né, os dois fleumáticos, gente, vocês já pensaram? 20 anos namorando, depois mais 30 noivo, e quando foram se casar, já estava na terceira idade. Né? Porque eles demoram. E um dia ele fala, se por acaso, né, se separaram, um dia ele fala, sabe, quando eu te levava na escola, quando eu ia te buscar no trabalho, quando acontecia isso e aquilo, eu era apaixonado por você. E por que você não me falou? Né? A pessoa já tomou um outro rumo, ficaram tanto tempo. E ele não falou. Por quê? Porque é indeciso, e é também procrastinador. Deixa para depois, empurra com a barriga, né, para frente, não toma decisão. Não enfrenta conflitos. Então, ele procrastina. Eu tenho algumas pessoas que me dizem assim, eu não aguento. Olha, eu falo para o meu marido, olha aquela torneira pingando no banheiro. Eu já falei, já tem meses, anos, e ele não troca. É assim. Esse é o fleumático. Ou a mulher que coloca lá aquelas plantinhas e não rega, e eu falo, e ela não rega. Certo? Por quê? Porque sempre vai deixar coisas para fazer depois. Temeroso, medroso, foge de situações difíceis e tem sempre sentimentos profundos de preocupação, apreensão e ansiedade. Também são apáticos, né? Não se interessam por nada. Eles têm a tendência a não se animar, conserva sempre o seu suprimento baixo de energia. Vocês lembram que a energia de fleumático é baixa, não é isso? Então, ele pensa assim, se eu tenho que ficar em pé aqui, por que eu não sento? Né? Eu sento. Se eu estou sentada, por que eu não deito? Não é? Para que ficar sentada? Não é? Se eu estou já deitada, por que eu não tiro um soninho? Não é? E assim vai. Então, a energia dele é uma energia baixa. Né? Eles são também desinteressados, pessoas despreocupadas e, às vezes, até indiferentes. Gente, olha, se você é fleumático, cuidado com uma coisa. Você pode estar demonstrando para a pessoa que está ao seu lado uma falta de interesse total nela. Existem pessoas que sempre dizem assim, olha, minha mulher nunca me disse que me ama, ou meu marido nunca me disse que me ama. Por quê? Para que falar também? Porque ela sabe, eu estou em casa todo dia. Para que falar? Eu fui embora, eu estou fazendo confusão com você, então é porque eu te amo. Entendem que não é assim?
Não é assim, queridos. Principalmente as mulheres precisam ouvir, precisam entender esses sentimentos, mas o homem também. É muito bom a gente poder dizer para o outro o que sente pelo outro. E fleumático tem essa dificuldade de dizer, de expressar, de colocar para fora algo que ele está sentindo. Outro aspecto é que eles são lentos. Não costuma agir nem pensar com rapidez. Considera muito incômodo agir depressa. Imagina como ele tem que aprender quando é casado com um sanguíneo, né? Segurar um sanguíneo, ele tem a capacidade de fazer isso, né? Também são pessoas mais contemplativas. Conseguir que ele se envolva é como tirar leite de pedra. Vamos na casa do... Ele e o sofá, eles têm uma relação tão estreita, tão profunda. Aliás, é uma relação triangular. Ele, o sofá e o controle remoto. Ele fica horas, não vê nada, porque você pergunta, o que você está vendo? Nada. Mas eles querem ficar agarrados, os três, juntos. Então, queridos, olha só, quando a gente coloca ali que é contemplativo, porque o fleumático, no seu excesso, né? Nós estamos falando de excesso, né? E é óbvio que não são todas as pessoas que são assim. Mas no seu excesso, eles não querem fazer nada. Então, eles dizem assim, escuta, vai jantar lá em casa? Quando? Sexta-feira que vem? Ai, não sei, eu vou ver primeiro. Não vou te falar nada agora, mas eu tenho que consultar minha agenda, ver com o meu marido. Também não sei. Nunca eles vão dar uma resposta imediata. Ai, que ótimo, vamos. Né? Quando chega na quinta-feira, dá uma moleza nele. Uma moleza daquelas, porque já é sexta-feira, o dia seguinte, para ir lá. Ai, hoje está chovendo. Não está chovendo, mas está frio. Também não está frio, mas está úmido. Não está úmido. Ele vai arrumar alguma desculpa para quê? Para ele não ir. Entende? Porque ele é desinteressado. Né? É lento, mas é desinteressado nas coisas. E ele também é vagaroso, inexpressivo e desinteressado. São pessoas mais desmotivadas, né? Preguiçosas, gostariam de fazer alguma coisa, mas eles não encontram energia suficiente. Né? Mudanças, eles não gostam de mudança. Não fale mudança, né? Com o fleumático. E, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês sobre fleumático. Deu para ter uma ideia de uma pessoa fleumática? Deu? Uma ideia assim rápida, né? A gente tem que ver muito mais coisas para compreender os fleumáticos. Mas os fleumáticos são essas pessoas maravilhosas. Olha, fleumáticos no trabalho, eles têm uma produtividade boa. E eles são de relacionamento muito fácil. Então, eles estão quase sempre também em atividades que exploram isso. Né? Quais são as principais profissões dos fleumáticos? Estão lá diplomatas, administradores, professores, médicos, cientistas, escritores, editores. Esses são fleumáticos, ok? Zenilda, mas na caixa de banco não tem? Não, a gente tem todas as profissões em tudo, né? Agora, onde é que as habilidades dele se fortalecem mais? Em profissões relacionadas com o público, né? E desta forma, ok? Então, posso considerar que vocês entenderam os fleumáticos? Podem? Joia. E nós vamos, então, para o último dos
temperamentos e nós vamos falar hoje sobre melancólicos. Então, vou dar uma leitura geral primeiro e aí depois a gente especifica. São pessoas analíticas e perfeccionistas do tipo que se sacrificam. Dotados de uma natureza emocional muito sensível, algumas vezes mostram-se antagônicas, com sentimentos, levando-os às alturas e, em outras ocasiões, à melancolia, recolhidos em si mesmo. Não fazem amigos com facilidade, mas são fiéis aos poucos amigos que têm. Raramente procuram conhecer novas pessoas. Experiências desapontadoras tornam eles relutantes em aceitar pessoas. Sua excepcional habilidade analítica leva-os a diagnosticarem com exatidão os obstáculos e perigos de qualquer projeto do qual estejam participando. Encontram seu maior significado na vida através do sacrifício pessoal. Parecem muitas vezes desejosos de serem vítimas de sofrimentos. São idealistas e querem que as coisas sejam de uma certa maneira e ficam angustiados quando elas não são. Sustentam para si mesmos e para os outros altos padrões irrealistas e se angustiam quando não são alcançados. Já viram alguém assim? Vamos olhar a carinha dos melancólicos, né? Melancólicos tendem a ser pessoas lentas em suas ações e reações, pois necessitam estar muito seguros antes de fazer qualquer movimento. Vocês viram a diferença da lentidão de um para o outro? Muito conscientes de todas as formas de limites, costumam ser pessoas mais circunspectas, sérias e exigentes. Tendem a fazer tudo dentro das regras e não toleram os erros e falhas dos outros e nem os seus. Isso as tornam bons empregadores e estressados se têm que exercer liderança. São amigos sólidos, mas o seu jeito pesado de ver o mundo impede que sejam os mais divertidos. Entendem a vida pela realização e concretização das tarefas. Então, lhes parece essencial serem úteis e reconhecidos pelo seu trabalho e esforço, e sentem-se feridos e sofrem quando não são reconhecidos assim. Lembram dos melancólicos? Na vida de vocês deve ter passado muitos, né? Vamos olhar melancólicos agora sobre forças e fraquezas. Gente, o que vocês acham que é o foco de um melancólico? Não entendi. Sentimento? Não. Foco de melancólico é perfeição. Pessoas que andam atrás de perfeição, coisa perfeita. Tudo tem que ter tá certinho. Então, melancólicos são pessoas que buscam perfeição num mundo imperfeito. O que vocês acham que dá? Uma melancolia, não é? Uma depressão. Se o mundo é imperfeito e eu busco perfeição, dá um cansaço, né? Então, gente, olhe bem. Relacionamento dos melancólicos, o foco deles em nada é relacionamentos, pessoas. Melancólicos evitam, às vezes, até se relacionar, porque eles encontram sempre o quê?
diferenças e imperfeições nas pessoas. Então, relacionamentos não é forte para ele. O nível de exigência dele também contribui. Mas tem um outro aspecto que é bem importante também, aqui para os melancólicos, é que para eles se relacionarem, tem que ter um conhecimento. O outro tem que ter um conhecimento que me dê tranquilidade, que me dê segurança para me relacionar com ele. Então, por exemplo, o que eu estou falando de conhecimento? Conhecimento é porque o melancólico, ele não vive com superficialidades. Melancólicos são profundos em tudo. Em tudo. Se ele fosse só profundo em conhecimento, seria ótimo, mas ele é profundo em tudo. Então, quando uma pessoa... Eu estou aqui na frente, os melancólicos estão dizendo assim. Lá no primeiro dia, eu vou fazer já umas 3 perguntas para ver se essa mulher sabe ou não sabe o que ela está falando. Vamos ver se ela responde e responde bem. Porque se não responder, na terça-feira que vem nem volto. É assim. Por quê? Porque, não é? É assim, isso aí. Porque eles necessitam ter relacionamento com pessoas que tenha profundidade. Falou abobrinha, você vai falar uma vez só, porque eles vão te tirar de jogo. Eles não suportam pessoas tipo sanguíneo, que leu a beirada do livro. Lembra que eu contei para vocês? Né? Mesmo que ele fale 2 horas no ouvido do outro, se ele não tiver conhecimento daquilo que ele está falando, ele não vai ter a seriedade que um melancólico precisa para se relacionar com aquela pessoa. Por isso que ele se restringe a 2, no máximo 3 amigos. E ninguém também suporta, por quê? Porque buscar profundidade, ou ele vira teórico, ou ele vira um prolixo. Né? Então, olha como acaba construindo um relacionamento difícil. Mas vamos entender aqui nas suas forças, né? Cadê o negócio? Acho que é assim. Não, não é. É assim. É. Primeiro aspecto muito positivo de melancólicos. Melancólicos são pessoas analíticas. Isto é, elas apreciam examinar as partes do todo em busca de relações lógicas e adequadas. Melancólicos leem bula de remédio. Melancólico lê aquele manual de instrução do carro. Imagina, sanguíneo, como é que compra carro? Olha, ai, que lindo, maravilhoso, eu quero aquela cor. Pronto, ele entra dentro, já mexe em todos os botõezinhos, maravilhoso. Ai, nunca sanguíneo vai ler manual de carro, nunca. Tem tempo para isso, ele quer brincar com o brinquedinho. Né? Como é que colérico compra um carro? Chega na loja, vai comprar o melhor. Vai passar na cara dos amigos. Eu tenho carro novo. Não é? Também não leu o manual. Fleumático não vai comprar, porque está fazendo a pesquisa de preço até agora. Para ver qual carro é o melhor em termos de custo-benefício. Não é verdade? E o melancólico também não vai comprar. Porque eles são mais mão presas.
E o seguinte, olha, essa marca tem esse defeito, essa marca tem esse defeito, essa aqui tem esse defeito, essa aqui tem esse defeito. Pronto, todos têm defeito, eu não vou comprar nenhum. Então, olha que dificuldade. Então, eles são analíticos. Se você der um trabalho para um melancólico, ele entra com profundidade em tudo e ele vai te dar, sabe o quê? Ele vai olhar todas as possibilidades, todas. Quando eu digo todas, queridos, são todas mesmo, porque ele vai se debruçar naquele trabalho a noite toda, o feriado todo, o sábado e o domingo, e vai com profundidade te apresentar o melhor trabalho, que nem precisava daquilo tudo, mas ele quis. Eu me canso só de falar, né? Então, é analítico. Eles são organizados consigo mesmos, com as coisas e diante da vida. Já viu que não tem esse negócio de abrir o guarda-roupa dele, cai tudo. Não, isso é coisa de sanguíneo, né? De bagunça. Eles são organizados, de preferência por cor, tamanho, né? Talvez a data de nascimento do tecido, né? Aquela coisa assim, esse eu comprei em 2000, 2005, 2010, sei lá como vai arrumar, mas é tudo devidamente organizado. Imagina o sofrimento de um melancólico que casa com uma pessoa desorganizada, não é? Tem um filho desorganizado. Então, é muito sofrimento. Melancólicos são pessoas sensíveis, isto é, importa-se profundamente com as situações das outras pessoas. São pessoas que estão relacionadas com causas humanitárias. Mas, queridos, não vai levar o mendigo para tomar banho na casa, não. E nem ele vai dar banho no mendigo. Isso é para outras pessoas, não para ele, porque ele quer a causa, entendeu? E aí ele quer, por quê? Porque ele é das causas, defensor das causas. E sofre, chora diante da televisão, mas não conte para ele fazer coisas assim, pegar na prática, né? Outra coisa é que eles são profundos, que eu já falei, intenso, muitas vezes introspectivo, não aprecia conversar com conversas e interesses superficiais. Isso não é com ele. Persistente, não desistem. Vão com as coisas até o fim, né? São pessoas também idealistas, isto é, valoriza as coisas em sua forma perfeita e tem necessidade de alcançar a perfeição. Idealismo, não? São pessoas minuciosas, faz tudo na ordem devida e guarda lembranças claras de tudo o que acontece. É uma mente privilegiada. A pessoa sabe com que roupa você estava naquele dia, o grampinho do cabelo, a unha, que cor que era, a cortina, a não sei o quê, a não sei o quê, a não sei o quê. Se ele vai para um processo, ele fala tudo isso. Porque é uma máquina, né, potente de armazenar dados visuais. E ele guarda também as recordações. Pois é, mamãe, mas quando eu tinha 5 anos, você naquele dia falou não para mim. Ai, que coisa, o mundo caiu, né? Mas guardou aquela informação, porque aquilo bateu profundamente no coração dele. Entendem isso? São pessoas talentosas, habilidosas, leais, ordeiras, fiéis, abnegados. Mas são pessoas também que, às vezes, por essa habilidade, eles têm uma habilidade maravilhosa. E vocês vão ver na profissão deles. Mas, às vezes, têm medo de mostrar isso pela sua insegurança. Eles são tão críticos que criticam a si mesmo. Então, eles não podem mostrar tudo isso que eles têm, que é maravilhoso. Vamos pegar o lado da fraqueza, que
Melancólico, que é melancólico, não admite ter fraqueza, certo? Porque se ele busca perfeição, como é que ele vai ter fraqueza? Engano seu. Isso que você está falando é engano. De mim, não. E se tiver tudo abaixo da perfeição para ele, é doloroso, dói muito. Então, gente, olhe bem, a fraqueza, o excesso, né, aí do açúcar, a primeira fraqueza é a crítica. São pessoas que, pela sua capacidade analítica, é o crítico de plantão. Então, ele está sempre avaliando e julgando e, com frequência, tem pensamentos e reações negativas. Ele eu quero até chamar a atenção de vocês nesse aspecto, assim, gente, olha, ninguém gosta de estar do lado de gente crítica, que só critica. É o chato de plantão, né? Então, ele critica tudo, absolutamente tudo. E uma coisa que eu até coloquei aqui para chamar a atenção de vocês é que ele sabe criticar, mas ele não consegue receber crítica. E a outra coisa é que a crítica em excesso, ela destrói qualquer autoestima. Queridos melancólicos, o que vocês estão fazendo com os filhos de vocês? Só criticar, só criticar, só criticar. Eu chego com o meu boletim, eu recebi 8. 8? Por que não 10? Você não faz outra coisa. Gente, melancólicos, aprendam a não acabar com a autoimagem dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher, dos seus sobrinhos, da família toda, de quem trabalha com você. Porque isso é de uma marca profunda na vida das pessoas. Eu, um dia desse, estava ouvindo alguém que estava falando sobre intimidador emocional. E ele estava citando o exemplo do pai dele, que eu não me lembro da situação, mas que ele estava muito feliz e falando de uma coisa, e o pai estava no banheiro e grita de lá, mas poderia ser melhor. E ele grava aquilo como uma ponta que entra no coração dele, e ele passa dali para frente a querer mostrar para o pai que ele é bom. E o pai morre e ele fica eternamente querendo mostrar para o pai que ele é uma pessoa, que ele é bom naquilo que faz. Essas são as destruições da crítica. É muito pesado. O relacionamento com melancólicos que usam os seus excessos nos seus relacionamentos são relacionamentos muito pesados. Melancólico não é leve, não tem leveza. Melancólico é pesado. Então, eu quero trazer isso para que vocês tenham cuidado, né? No que estão falando. Será que você acaba com o seu marido, com a sua mulher, nas críticas que você faz, nos seus filhos? O que está saindo da sua boca? Diz a Bíblia que a gente, né, não pode, da mesma fonte, né, sair água cristalina, né, e água suja. Então, o que está saindo da sua boca? Cuidado com a criticidade, que às vezes é muito alta e intimida emocionalmente o outro. A segundo aspecto, hoje está mais pesadinho o negócio, né? Hoje o negócio está feio. Deixa eu beber água. Vamos, quem sabe? Hã? Você colete? Melhorar minhas palavras, viu? Perfeccionista. Olhe lá. Estabelece padrões elevados para si mesmo e para os outros e deseja que tudo na vida pareça perfeito. Melancólico em excesso é perfeccionista. E sabe o que acontece com a régua de melancólico? Quando você diz agora com este anel,
que eu vou dar para ela. Ela vai botar minha nota 10. Aí você chega lá, ela abre. Pareceu para ela que era muito fininho. Obrigada. Gente, você nunca vai conseguir chegar ao padrão que ele quer. Porque quando você pensa que você vai fazer gol, ele já subiu a régua e agora é mais exigente. Aí você diz, bem, agora eu vou caprichar no anel mais pesadinho, né? Assim, ouro mesmo, ouro. Aí você compra, faz aquelas prestações todas. Quando dá, a pedra não foi a pedra que ela acha que ela deveria ganhar. Quando abre aquela cara de novo. Obrigada, obrigada. Entende que o perfeccionismo pode levar a isso, e é óbvio que pode te levar a subir essa sua régua. Tanto. Existem pessoas que convivem com outras pessoas e nunca conseguiram fazer gol. Não foi possível fazer gol na trajetória de 50 anos, porque absolutamente tudo tinha um erro. Então, cuidado com essa crítica, esse perfeccionismo que você tem. Vamos em frente. Terceiro aspecto, pessimista. Todo melancólico diz, eu não sou pessimista, eu sou realista. Né? Mas ele é pessimista mesmo. Então, ele enxerga sempre o lado negativo das situações. Para cada sugestão brilhante que você tem para ele, ele te leva todas as suas sugestões a uma coisa medíocre. Entende? Nada mais do que medíocre. Então, você pode dar todas as suas sugestões, que não vai fazer gol também, né? O outro aspecto é rancoroso, tem dificuldade de deixar de lado ou de se esquecer de uma mágoa ou injustiça. Tende a se apegar ao ressentimento, guarda registro mental com todas as minúcias do fato. Melancólico em excesso tem um caderno de contabilidade emocional. Fica dentro do coração dele, ele tira e escreve. Nesse dia, 21 de julho de 2015, ele fez isso assim, assim comigo. E guarda. Aí amanhã, ele fez isso assim, assim comigo e guarda. Quando, gente, 30 anos depois, a pessoa está falando no mesmo fato. Mas você esqueceu, né? Que naquele 2015, você fez isso, isso, isso. Rancor, mágoa. E não para de falar sobre aquilo. Não tem mais sentido, mas vamos engatar alguma coisa aí dentro para ser falado. Vingativo. Pune quem o ofendeu, muitas vezes negando amizade e afeição e qualquer outra coisa. Pune. Porque melancólico sempre diz o seguinte, um dia eu vou provar que eu tenho razão. Pode deixar. Um dia eu vou provar que eu tenho razão. Por quê? Porque o que ele busca é ter razão. Né? Enquanto o outro busca lá ser feliz, ele busca ter razão. Eles são também isolados e impopular. Afastam-se dos outros, têm dificuldade de viver socialmente pela exigência da perfeição. Então, por isso poucos amigos. Antissocial, o medo que descubram que ele não é tão perfeito quanto deseja fazer que as pessoas fazer com que as pessoas creiam que ele é perfeito. Então, ele é muitas vezes antissocial, teórico, prolixo e mal-humorado. Melancólico, acorda de manhã mal-humorado, né? Eu falei para vocês, eles são
notívagos, eles gostam da noite, de trabalhar à noite, de estudar à noite. A produtividade deles é muito maior à tarde e à noite. De manhã, não. E a gente vê isso nas crianças, como elas sofrem para ir à escola de manhã quando são melancólicas. Então, por quê? Porque tem dificuldade de acordar e não vem cantando para cima de mim, né? Aquela coisa assim, sanguíneo, por favor, menos, né? Vai para o teu quarto, canta lá sozinho. Então, eles não gostam de acordarem, né? Acordando. Não, lá para meio-dia. Eu abri os olhos às 7 horas da manhã, porque era obrigada, mas ao meio-dia que eu vou acordar, certo? Então, melancólicos são mais pesados por essas coisas, né? Também eles têm, no excesso, às vezes, há um foco muito grande na sua saúde, às vezes se tornando hipocondríacos, né? Tomando remédios e não sai sem levar a bolsinha de remédios, então ficam nessas coisas pesadas. Deu para ter ideia? Vocês conhecem muita gente assim? Muitas, né? Então, tudo lá do lado de fora, que não, né? Muitas pessoas. Mas olhem só, que coisa belíssima, porque é óbvio que eu, às vezes, estou exagerando, né? Para que vocês percebam tanto a força como a fraqueza, para que fique gravado. Mas olhem bem, onde estão os melancólicos profissionalmente? Melancólicos são sensíveis, eu não disse isso? Melancólicos são os compositores, são os pintores, são os inventores, os filósofos, os pesquisadores, são os teóricos, que são importantes na nossa vida, né? Pesquisador, gente, só um melancólico pode ser um pesquisador. Por quê? Porque ele debruça numa prancha ou uma bancada, e aquilo ali para ele é uma experiência maravilhosa de quê? De profundidade. Então, melancólicos entram dentro da música, eles escutam a música muito antes da gente, por isso que são compositores, por isso que são musicistas que tocam coisas maravilhosas. Então, são as profissões, né, mais comuns dos melancólicos. Bem, nós falamos nesses dias, e eu estou terminando, sobre os focos, né, de cada temperamento. E eu quero repassar com vocês, não o foco, mas a motivação, o que me motiva àquela ação. Então, nós colocamos aqui, que um sanguíneo, a motivação dele é a busca de relacionamento e ser amado. O agir dele é o quê? Tornar a relação leve e divertida. Quando a gente olha um colérico, a motivação dele é busca de poder e controle e fazer as coisas impossíveis. Por isso que ele tem foco, né? O agir dele é dar à pessoa a sensação de que está dominando e desafiá-las, né? Desafiá-lo com os objetivos grandes. Quando eu olho um melancólico, a motivação dele é buscar perfeição num mundo imperfeito. E o que leva o agir dele? Ele sempre age com organização. Ele não consegue, né, agir na vida em alguma coisa desorganizada. O fleumático, a motivação dele é busca de equilíbrio, paz, tranquilidade, relações pacíficas. E qual é o agir dele? É promover a harmonia. Quando a gente começa, por que eu estou dando isso aí para vocês? Claro que a gente não vai entrar em profundidade de como é que é no trabalho, né? Como é que eu vejo a minha equipe, como é que eu olho a minha casa, por que as minhas relações são mais fáceis com o meu filho mais velho do que com o meu filho mais novo, né? Por que eu me relaciono melhor com o meu irmão X do que com o meu irmão Y?
por causa dessas coisas, desses casamentos dos nossos temperamentos. Então, se eu estou com alguém que busca relacionamentos e pessoas, e esse daqui, equilíbrio, paz, tranquilidade e relações pacíficas, a tendência minha será maior de ter relacionamentos mais harmoniosos. Entende? Do que eu ter alguém que quer mostrar, quer que o outro sinta que ele manda e você tem que me obedecer, né? Com alguém que está buscando equilíbrio. Então, essas coisas, às vezes, parece que somos todos tão iguais, né? Na forma de pensar, de sentir e de agir, mas nós não somos. E nós precisamos entender isto para que eu busque harmonia com quem está do meu lado. Né? Então, se eu consigo entender que um fleumático, ele tem mais dificuldade de sair de casa, ele quer agarrar a poltrona, quer agarrar o controle remoto, ficar lá naquela coisa, e eu sou uma colérica, o que eu fiz? É algo que não devia fazer, né? Então, eu vou pensar na minha relação com essa pessoa em termos de harmonizar algo e não exigir do outro que seja como eu. Eu hoje vou terminar. Semana que vem, nós vamos um pouquinho mais profundo, não nessas em forças e fraquezas. Essas agora vocês já sabem. Nós vamos então trabalhar naquilo que constrói relacionamentos, ok? Mas na semana passada eu comecei com uma poesia e hoje eu vou terminar com uma poesia. Olha que encantador, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu continuar a pensar como sempre pensei, vou continuar a acreditar no que sempre acreditei. Se eu continuar a acreditar no que sempre acreditei, eu vou continuar a agir como sempre agi. E se eu continuar a agir como sempre agi, eu vou continuar a receber o que sempre recebi. Se você tem reclamado daquilo que você tem recebido dos seus relacionamentos, está na hora de refletir sobre isso daí. A sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir está simplesmente corroborando com aquilo que você está recebendo. Então, já é hora, ou já passou da hora para alguns, de mudar isto e passar a receber realmente aquilo que você deseja receber. Faz sentido? Faz? Que bom. Então eu vou abrir para perguntas. Pastor Lobo está onde? E nós vamos então fazer esses 10 minutinhos finais com perguntas para a gente terminar. Então, só lembrando, a pergunta vai aparecer, mas você não vai aparecer, tá bom assim? Então, fica à vontade para fazer a pergunta que você quiser. Eu quero, inclusive, fazer uma pergunta, Zenilda. Ai, meu Deus, faz fácil, tá? A questão do temperamento, suas forças e fraquezas, elas também vão depender, por exemplo, do momento, da circunstância que eu estou vivendo. Pode. Porque você vai passando aí, eu olho para o sanguíneo e falo, não, eu sou sanguíneo. Aí você passa para o colérico e diz assim, não, eu sou colérico. Aí você passou para o fleumático, não, eu sou fleumático. E você entra no mesmo, mas eu sei que eu tenho um pouquinho de cada um, mas existem momentos da vida da gente que a gente é muito mais um do que o outro. Peraí. Não? Não? Então explica, por favor. Sim. Porque eu lembrei de uma piada. Ah, meu Deus. O rapaz chega na farmácia. É sanguíneo, né?
rapaz chega na farmácia, pergunta assim: por favor, você tem camomila? Ah, você está nervoso? Me dá logo esse negócio de uma vez aqui. Então, você entendeu a piada, gente? É para rir. Sorriam, isso. Pronto. Então depende do momento. Fala um pouquinho sobre isso, gente. Olha só, quando nós falamos de temperamento, nós estamos falando, gente, daquilo que eu conceituei naquele dia, lá na primeira, que eu vou voltar nisso na semana que vem, para dizer o seguinte: é a minha forma de olhar o mundo, agir no mundo, tá? É algo que, como nós vimos, é hereditário. Então, nós temos todos os 4 temperamentos. O que acontece é que todos nós temos um predominante, ou no máximo 2 predominantes. E é esse temperamento que eu carrego do meu nascimento até a morte. Só que o que ele está dizendo são momentos, situações em que eu posso sair da casinha, não é? Posso. Eu estou vivendo uma situação, eu sou um fleumático, e eu estou vivendo uma situação de tensão tão grande que um dia eu cheguei na loja e aí fiz isso assim, assim. Mas aquilo ali não me caracteriza, aquilo é algo que é momentâneo, situacional, ok? Então, nós precisamos enxergar aquilo que nós somos situacionais e aquilo que nós somos no nosso dia a dia, tá? E também nós precisamos enxergar que eu posso ser fleumático, e aí, só que quando eu entro em conflito, eu entro sempre daquele jeito, aí eu posso dizer, eu uso o excesso meu como colérico. Aí eu posso dizer, tá? Mas eu tenho que ter uma certa frequência. Ok, Lobo? Quem mais? Doutora, eu queria perguntar, boa noite. Boa noite. Sobre aquele último perfil, é o fleumático que a senhora... Melancólico. Melancólico, Isso. perdão. Então, na questão de ser rancoroso e vingativo, me parece que um é consequência do outro. Estão meio que atrelados, vamos dizer. Então, o indivíduo nesse perfil, nesse caso, ele não aprende, vamos dizer, o exercício do perdão. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, se é... Imagino que seja. Boa pergunta. Olha só, eu posso ser melancólico sem ser vingativo e rancoroso? Posso, né? Entendem que quando eu coloco características ali, a gente não tem que ter todas. A primeira coisa. Segundo, que para o melancólico, o perdão é algo muito difícil. Muito difícil. Porque ele fica como se ele ficasse congelado naquela situação em que ele viveu. E o que é o perdão? O perdão é eu esquecer aquilo que aconteceu? Não. Aquilo aconteceu comigo, na minha vida, faz parte da minha história. Agora é eu olhar para aquilo sem mais sentir raiva, ódio, querer matar, vingança. Esse sentimento, quando eu dou o perdão, eu dou. E isto é difícil para o melancólico, né? Mas ele pode, porque Deus pode transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa ação, né? Nós podemos ser melancólicos, mas ter um coração perdoador. Então, graças a Deus, Deus pode intervir na nossa vida e nos dar isso. Porque se for por mim, por isso que a gente diz assim, perdão é uma coisa fácil? Não, para nenhum dos temperamentos, né? Agora, Deus pode nos transformar e dar a gente a capacidade de perdoar, ok? Boa noite. Boa noite.
Eu fiz o teste e os meus 2 temperamentos predominantes saiu bem próximos, o sanguíneo predominante e o segundo melancólico. E aí parece meio que bipolar, né? Não. Parece coisa... Não. Porque até eu faço terapia faz muitos anos e a minha terapeuta, você já foi ver se você não é bipolar mesmo? Tem certeza? Porque parece muito oposto, né? São bem opostos. Não, mas não é. Olha, a questão do temperamento, até fizeram essa pergunta para mim na semana passada, né? Se a bipolaridade tem a ver com isto, né? De eu ter um temperamento. Não, bipolaridade é uma doença, né? E que precisa ser tratada, acompanhada, e que ela hoje é totalmente... não só diagnosticada, mas eu posso ser bipolar e conviver em sociedade controlada, tranquilamente. Não é isto. O que acontece? Teve uma diferença, não teve? Teve, mesmo que pequena, teve uma diferença. Isto significa que você pode ter tido uma influência muito grande, né, de alguém ao seu lado, e pensa só na sua vida se não aconteceu isso. Então, vamos supor, você é sanguínea e melancólica. Você é sanguíneo e você teve uma influência muito grande de um melancólico. E melancólico, ele chega para influenciar mesmo, você viu, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe melancólica, que ela me faz ficar organizada, imagina eu sanguínea, organizada, detalhe, louça na pia, nem pensar, tem que lavar. Você não é assim, mas você adquiriu hábitos que te fizeram ficar com algumas características do melancólico. Então, isto pode acontecer também, né? Então, ou a gente ter mesmo 2, né? Porque como é herança, né, de pai e mãe, a gente pode receber 2, mas sempre não vai ser 25, 25, 25 e 25, só Jesus, né? Então, isso não vai ter, vai ser sempre algo que vai ter um pouquinho mais no outro, tá? Quer? Alguém mais? Opa, vai ali. Olha a voz que eu queria ter se eu fosse homem. Vocês vão ver. Boa noite. Olha só. Doutora Zenilda, a gente trazendo para a Bíblia, novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura, ou nova criação, né? Qual a relação dos 4 temperamentos com o fruto do Espírito, domínio próprio? Ótimo. Excelente pergunta. Olhe bem, quando eu me converto, vou dizer para você como é que eu posso dizer, como é que eu conceituo isso. Quando eu me converto no meu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O que contém a minha alma? A minha alma está a minha mente, não é isso? Os meus desejos, as minhas esperanças, as minhas intranquilidades, as minhas emoções, né, que eu queria dizer, emoções, isso está na minha alma. Quando eu me converto, eu posso ganhar um 3 em 1, isso é, eu tinha um problema no corpo, na alma e no espírito. Me converti e Deus fez assim comigo, fiquei bom no meu braço, fiquei excelente na minha alma e meu espírito está ótimo. Só que nós, quando nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos com a nossa alma, muitas vezes, está lá, suja, né? Suja da minha história, daquilo que eu carreguei, das coisas que aconteceram na minha vida. Então, nós temos que trabalhar a nossa alma. Então, quando a palavra diz, né, que tudo se fez novo, eu entendo que tudo se fez novo, mas eu estou com a minha história dentro de mim. Eu preciso agora, neste processo de santificação, eu vou caminhando e vou limpando
essas coisas que estão dentro de mim. Então, não vamos pensar que tudo se fez novo, quer dizer, eu virei uma outra pessoa, né, porque eu vou virar mesmo através do Espírito, mas não da alma. Ok? Oi. Enquanto você estava falando, eu fiz um paralelo dos temperamentos com a teoria sociointeracionista. Então eu comecei a perceber que talvez o temperamento ele é inato, né? Você nasce com ele, então vai para o extremo do inatismo. E a questão aí dessas influências, que seriam os outros temperamentos que não têm tanta predominância, teriam a ver com o ambientalismo, com as influências externas, né? Então eu comecei a pensar que, assim, no meu caso, eu me vejo mais como fleumática, mas com um braço no sanguíneo, né? Até pelas influências familiares de pessoas que são mais coléricas, mais sanguíneas, né? E eu fui percebendo que com o passar do tempo e com as experiências de vida, eu fui mudando, né? De um perfil bem mais fleumático, tendo identificação, amizades e relacionamentos com pessoas mais fleumáticas e melancólicas, e com o passar do tempo, pelas circunstâncias, eu fui me tornando um pouco mais sanguínea e buscando relacionamentos com pessoas que têm mais esse perfil. A gente pode dizer, então, que, até como o Lobo colocou, a gente tem um perfil predominante, que a gente pode perceber ele na infância, na adolescência, e conforme a vida vai passando, você vai, pelas circunstâncias, pegando características de outros perfis para você se centrar e se equilibrar mais, assim, para resolver as questões da vida, né? Eu vou voltar a minha resposta a ele. Primeiro, até porque eu não tenho competência para te responder à luz dessas teorias, porque eu não conheço, não estudei. Mas eu diria o seguinte: na nossa caminhada, nós vamos adquirindo, de novo, né? Adquirindo coisas, características, né? Que podem não ser nossas, mas eu não vou me transformar numa outra pessoa, tá? Eu não vou, isso não vai acontecer à luz da teoria dos 4 temperamentos, tá bom? Ali. Zê, na verdade a minha pergunta é um pouco parecida com a dela, mas não de adquirir situações. Por exemplo, eu, há algum tempo atrás, eu fiz o teste e deu sanguíneo com melancólico. Eu queria saber o seguinte: se não em situações que você reage, mas em períodos da vida, nos 2 temperamentos predominantes que eu tenho, eu consigo, num período da minha vida, ser mais sanguínea, em outro período da minha vida aparecer bem mais melancólica? Pode. Períodos da vida, gente, vocês estão entendendo isso, né? Isto é, na sua juventude, você vai ser muito mais sanguínea. Quando você chegar na terceira idade, as coisas são mais lentas, são mais... como é que se diz? Você vai precisar pensar um pouco mais, você vai levar em conta outros aspectos, e aí você pode desenvolver muito mais o seu melancólico na idade mais adulta, que eu estou dizendo, na curva, né, da nossa vida eu queria, tem até uma palavra, né? Quer dizer, o meu corpo, ele se desenvolve. Então, ele se desenvolve assim, né? Numa curva assim. Quando você chega nesta curva aqui, valores vão mudando, alguns aspectos vão trazendo o nosso segundo, mas nós estamos falando ainda, gente, não é de excesso, nós estamos falando de temperamentos, né? Nas suas nas características fortes, tá? Então, ela é sanguínea melancólica. Com certeza, na parte de juventude, sanguíneo vai ficar, né? E você vai ter alguns aspectos do melancólico. E quando você chegar na vida mais adulta, você vai ter algo que vai te levar mais para o melancólico. Zenilda, a minha dúvida é a seguinte: eu já mudei bastante, né? No decorrer da vida, como nós devemos mudar. É verdade. Então,
Eu falei assim sobre o resultado do meu teste para uma pessoa. E essa pessoa falou para mim o seguinte: pede para outra pessoa fazer como se fosse você, como ela te vê. De preferência que seja um filho, um marido. Isso é válido? É muito válido. Olha só. É melhor, né, até, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu uso isso na prática do dia a dia, a pessoa preenche o seu, mas ela sempre tem no momento, né, do trabalho que a gente está caminhando juntos, ela leva para outras pessoas fazerem, de preferência que estejam em ambientes diferentes. Então, leva um para a casa dela, leva para o trabalho, para um amigo. Por quê? Porque quando eu respondo, eu posso responder com aquilo que eu gostaria de ser. Né? Pode dar essa diferença. Então, por exemplo, nos 4, eu sou uma colérica e eu respondo como se eu fosse sanguíneo. Eu sou uma melancólica e eu respondo como se eu fosse fleumático. Porque as diferenças não são sutis. E eu me enxergo de uma determinada forma. E aí as pessoas estão me mostrando que eu não sou daquela forma. Agora, para eu ter isto, eu preciso ter pessoas que me conhecem, fazendo o teste para me dar o feedback. E aí fica muito mais rico, né? A gente olha, né? Às vezes até coloco no chão assim para a gente ter a ideia, né, geral, e olhar cada um, como é que foi, como é que você se percebe assim, e o que você vende para fora, né? Como é que você se percebe sanguíneo, e quando as pessoas falam de você, falam de um colérico. Será que essas pessoas estão enganadas? Né? Então, isso acontece no trabalho que a gente faz juntos. Tá? 360. Ok? Então fala daí. Eu posso trocar? Porque eu passei isso, está lá, tá? Nada. E elas estão em todas as... Quando você olhar na internet, você vai ver a última... Aqui, ó. Tá? Mulheres, aconselho vocês aquele livro aqui, ó. Personalidade. Tá? Tem um bom trabalho ali de um exercício para você saber. Fala. Ok? Fechado? Azulzinho aí. Vai, bota verde, assim, ó. Então, até desculpa a ignorância na pergunta, mas é o que eu acho um pouco estranho, assim. Se é hereditário, por que não existe um teste de laboratório, igual, por exemplo, você faz exame de sangue para ver teu tipo sanguíneo? Por que não é, se não é decorrente do que você vive, que você tem um temperamento, por que não existe um teste clínico para ver o teu tipo de temperamento? Olha, isso deve ter alguma coisa avançada nos Estados Unidos, na Europa já, né? Mas aqui não. E o que acontece? Quando nós estamos falando de temperamento, nós não estamos falando de algo que está no sangue, né? Então, nós estamos falando de algo que está na alma. Né? Então, eu não sei, eu não conheço, né? Até agora, de tudo que eu já li, não me falaram sobre isso, as literaturas, mas, de repente, quem sabe, né? Que isso já existe.
Pode até ter, né? Quem sabe já alguém desenvolveu, já que a teoria é tão antiga, mas eu ainda não sei. E se você souber de alguma coisa, me avise. Porque não eu, né, vou me interessar em saber. Porque tem características físicas, né? Então, por exemplo, os melancólicos, eles têm a sobrancelha caída no final, né? Quase sempre. Os fleumáticos, eles têm rosto, têm o físico, né? Que eu não vou entrar nisso aqui agora, senão a gente vai ficar toda a vida. Boa noite. Pode falar, boa bem noite. Rapidinho. Pelos 4 sentimentos, né, pelos 4 temperamentos, nós vemos que existe o lado positivo e o lado negativo. E sempre. Que bom se todos pensassem nos 4 para o lado positivo, né? Essa é a nossa caminhada, né? Como eu falei para você semana passada, né? Fui numa oficina, tinha uma mulher, tinha um papagaio. Comecei a brincar com o papagaio. E a mulher, tira a mão. Daí eu comecei a brincar, ele é mansinho. Tira a mão, já não falei? E o papagaio virou para trás, falei, é colérico, tanto o papagaio como a mulher. Mas o que eu falo assim, tem muitas pessoas que necessitam de ajuda naquele momento. Uhum. E se você está positivamente, você pode ajudar aquela pessoa. Então, mas olha, para a gente ser ajudado, né, eu preciso querer. Quando a gente, às vezes, tem conhecimento de tudo isso, a gente desenvolve algo dentro, dizendo assim, puxa vida, eu podia ajudar minha irmã, eu podia ajudar meu irmão, eu podia falar isso com minha mãe, né? Mas, para eu ser ajudada, eu preciso querer, gente. Não basta eu estar doente, eu preciso querer ir ao médico e preciso querer tomar o remédio. Então, muitas pessoas não querem sair das situações em que elas se encontram. Porque mudar não é fácil. Crescer dói e dói muito, né? Então, a gente não tem muitos que estejam dispostos a fazer coisas assim. Bom, chegamos ao fim da terceira etapa. E eu quero dizer para você que esse material você pode encontrar Facebook, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Libertação. No site www.igrejabatistalameda.com.br você vai conseguir fazer um download em MP3, você bota no pendrive e vai ouvir no carro. E no YouTube, no canal do YouTube Trisoline, com 2 Es, com 2 Es, Z de zebra, Trisoline, final com I mesmo, tá bom? Canal Trisoline ou canal Pastor Lobo, você também encontra todo esse material, tá bom? Vídeo, áudio e o PDF. A gente vai colocar o PDF também.